sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Amém? Estão a ver? Mas olha o que é que o apóstolo Paulo diz. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. O fundamento de quem? Dos apóstolos. Mas o fundamento veio dos apóstolos? Não. O fundamento veio de Jesus Cristo. E dos profetas. Porquê que ele diz dos profetas? Porque esse ensinamento, a obra que aconteceu na cruz, o ministério de Jesus, a obra perfeita de Jesus lá na cruz, já tinha sido mencionada pelos profetas há anos, milhares de anos atrás. Por isso é que a palavra de Deus, o apóstolo diz, o fundamento que veio dos profetas lá de trás. Amém? Isso é a principal pedra, Jesus é a principal pedra angular. Amém? Amém. E aquilo que eu disse na escola dominical, lembra-se que eu falei na escola dominical sobre aquela multiplicação dos pães, e aquilo tinha um significado, tinha uma tipologia, aquela multiplicação, que quando Jesus recebeu das mãos do menino, recebeu os 5 pães e os 2 peixes, Jesus dá graças a Deus por aqueles 5 pães e 2 peixes, e aquilo é multiplicado nas mãos de Jesus, porque veio do céu, aquilo veio do céu para as mãos de Jesus, e Jesus, quando recebe aqueles 6, não passa para o povo que estava sentado 50, que eram milhares estavam ali, quase umas 20 mil pessoas, não passa para este povo. Jesus passa aquele ensinamento, passa aquele pão, que é um símbolo de doutrina, o símbolo do ensino. Ele passa aqueles 6 para as mãos dos apóstolos. Amém? Não é para as mãos dos pastores, dos evangelistas, nada disso. Para as mãos dos apóstolos, que já não há. Para as mãos dos apóstolos. Porque foi os apóstolos que escreveram a Bíblia. Não foi os apóstolos hoje, que são falsos apóstolos, esses não escreveram a Bíblia. Foi aqueles, antigamente, que escreveram a Bíblia, que receberam o ensino das mãos de Jesus, e eles próprios, os apóstolos, ao receber o ensino, vão passar e distribuir aquele ensino então pelo povo, pelos pastores, pelos evangelistas, que na verdade é os que vêm a seguir aos profetas, pelos pastores, professores e mestres, e depois para o povo. É assim que funcionam as coisas. Vejam, então, o ensino veio de onde? A igreja tem que permanecer no ensino que veio dos apóstolos. Jesus veio e foi dando, em primeiro lugar, aos apóstolos, e dos apóstolos para todos os outros que estavam assentados. Amém? Estão a perceber? Essa é assim que funcionam as coisas do reino dos céus. Nós, onde estamos firmes? Na igreja da Bíblia, nos ensinos da Bíblia, não nos ensinos do pastor tal, do reverendo tal, do bispo tal, não disso, nos ensinos da Bíblia. Agora falando em coluna que sustenta um edifício, e falamos agora da igreja de Cristo, que é um edifício espiritual, porque a igreja dos Cristo é um edifício espiritual, e não estamos a falar desta igreja, não é esta casa de oração, que isto aqui é uma casa de oração, e ali até tem uma coluna, ali está a irmã Zésa,